Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício sobre calorimetria. Veja que aqui de cara a gente já recebe um gráfico, né? E a partir desse gráfico a gente vai encontrar aquilo que ele está pedindo para a gente, que é a quantidade de calor necessária para que um líquido, a água, né? A água consiga chegar até 25 graus Celsius. Então a gente vai ter que fazer uma análise desse gráfico e claro que com as equações do que macete e do que mole encontrar os valores aí que estão sendo solicitados. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar esses vídeos para cá. Então veja, ó, a gente está falando o seguinte, o gráfico abaixo mostra a variação de quantidade de calor com a temperatura de um cubo de gelo de massa M, eu não sei o valor da massa M, que inicialmente está a 0 graus Celsius. Tá? Ele dá o valor calor latente, que é 80 calorias por grama, o calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius, e ele quer saber o quê? A quantidade de calor em quilocalorias, cuidado com isso, tá? Ó, quilocalorias aqui, necessária para que toda a massa M se transforme em água a 20 graus Celsius. Bom, primeira coisa, nesses processos que nós temos aqui, de 0 a 800 calorias é a quantidade de calor para que a água se derreta. Para que o gelo se derreta, né? Para que ela vire... o gelo vire água, acontece o processo de fusão. Então, já para nesse primeiro ponto, a gente pode até fazer um quadradinho aqui. Ó. Existem 3 etapas, né? A primeira etapa aqui, vou colocar essas 3 etapas. Tem a primeira etapa onde a gente estuda que eu tenho o gelo a 0 graus Celsius, e aí esse gelo 0 graus Celsius ele vai ser transformado em água a 0 graus Celsius. Então já é uma segunda etapa que a gente tem por aqui. E aí, nesse segundo processo, nesse primeiro processo, na verdade, né? São 3 etapas e 2 processos. Aqui eu vou ter a água se transformando a 0 graus Celsius. A água a 0 graus Celsius, e aqui está acontecendo uma mudança de estado. E aqui já o próprio gráfico já me diz que são necessários aqui 800 calorias. Isso eu obedeço aqui a partir do gráfico. Ó. Nesse processo onde ocorre a fusão, já são necessárias 800 calorias. Eu tenho que fazer o último processo agora, que é quando a água vai chegar lá até 25 graus Celsius. E é o que a gente vai encontrar nesse último. Se a gente, quando encontra esse valor que está faltando aqui, a gente encontrou a quantidade de calor necessário, que basta eu somar esse valor com os 800, que a gente vai encontrar o que a gente precisa. Então, a água que a gente tem aqui agora a 25 graus Celsius é o que estava faltando. Então, a gente vai achar esse processo por aqui. Para a gente achar esse, a gente está havendo uma mudança de temperatura, então a gente tem que usar o que macete. Que a gente precisa, só que a gente tem um problema, a gente não tem a massa, né? A gente precisa da massa, o calor específico que a gente tem, que é 1, está anotado aqui, e a variação de temperatura vai ser 25, porém tem um problema da massa, a gente não sabe a massa. O que a gente faz? Encontra a massa no primeiro trecho, que é quando acontece a fusão, porque veja, quando a gente usa aqui Q é igual a M vezes L, ele nos disse o valor do calor latente e nos forneceu que foram necessárias 800 calorias. Então, logo eu posso colocar aqui esse valor aqui, substituindo, o valor da quantidade de calor pelo gráfico é de 800 calorias. E eu tenho um valor de massa M e o L é 80, que ele deu no enunciado. Quando eu divido isso, esse M aqui fica 800 dividido por 80, e aí eu já descubro que nesse processo encontrou-se uma massa de 10 gramas. Tá bom, então 10 gramas é a quantidade de massa que a gente tem aí para realizar todo esse processo. Aí com essa quantidade de massa, pronto, porque ó, veja, aqui quando a gente tem para encontrar o que macete, veja que a massa aqui dele, a gente já achou que vale 10 gramas, então a gente coloca que a massa é 10, o calor específico é 1, e a variação de temperatura vai ser de 25, né? É 25 menos 0. Portanto, essa quantidade de calor que a gente tem aqui, 10 vezes 1, 10 vezes 25, 250. Então, a quantidade de calor para esse aquecimento é de 250 calorias. Então, veja que aqui apareceu o quê? O calor de 250
calorias nesse processo. Para a gente achar a quantidade de calor total no final, né, para que a gente encontre aqui a quantidade de calor total, é a soma de 800 calorias que foram necessárias para esses, mais as 250. Quando eu somo esses dois, eu descubro que esse calor total é de 1.050 calorias. 1.050 calorias. Nesse processo, a gente já encontrou o valor que nós estávamos procurando aqui de calor. Porém, ele quer saber essa resposta em quilocalorias, né? Um calor total vamos colocar até aqui, ó, uma quilocaloria, o prefixo quilo, representa 1.000 calorias. 1.000 calorias. 1.050 calorias representam aí x quilocalorias. Então, você vai ter que fazer esse valor, vai ficar 1.000 vezes x é igual a 1.050. E quando você divide aqui 1.050 por 1.000, esse valor que a gente vai encontrar para a quantidade de calor em quilocalorias vai dar 1,05 quilocalorias. Pronto. Esse é o valor total que a gente esperava encontrar nesse sistema. Então, claro que essa é em calorias, é a resposta que ele estava pedindo em quilocalorias. A gente chega na alternativa A, aqui 1,05 quilocalorias. E assim a gente chega na resolução desse exercício. É o que ele estava perguntando para a gente. Perceba que a gente faz todo o processo primeiro achando em calorias e depois faz a conversão para poder encontrar esse exercício por aqui. Bom, então, assim a gente finaliza esse exercício e nos dá a quantidade de calor necessária para sair lá de zero, gelo a zero, e chegar até 25 graus Celsius. Aqui, se nós pudéssemos escrever, né, colocaríamos 1.050 calorias nesse sistema. Resolvemos assim, então, um exercício que fala aí sobre calorimetria que caiu lá no Mackenzie.